Olá, professores, bem-vindos a mais uma orientação. Agora vamos falar sobre a sequência de aprendizagem 4, que vai falar sobre comandos. Então, aqui nós vamos discutir em conjunto com o aluno sobre como que um robô recebe um comando. E o desafio dele aqui é converter esses comandos em uma linguagem que ele consiga entender utilizando setas para que o robô faça a sua movimentação, formando figuras geométricas. Então, aqui, professor, você vai trabalhar os significados das setas. Então, aqui, basicamente iniciando como que vai funcionar a linguagem para o robô se movimentar. Basicamente, professor, o que você deve entender aqui? Quando um robô recebe uma programação, ele recebe uma programação literal, ou seja, se eu aperto um botão que ele vai seguir em frente, então eu apertando uma vez esse botão, o robô ele vai seguir uma casa só para frente. Se eu aperto, por exemplo, para ele virar à direita ou para ele virar à esquerda, ele vai fazer exatamente isso, apenas vai virar à direita ou virar à esquerda. Então, para o seu robô movimentar, você deve apertar para ele seguir em frente. Então, como assim? Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu queira formar um quadrado com o robô. E esse quadrado, ele anda por exemplo, duas casas. Como que eu vou formar esse quadrado? Eu vou formar da seguinte forma. Então, eu estou parado em um certo ponto, certo? Eu vou seguir duas casas à frente, vou virar à esquerda, vou seguir duas casas à frente, virar à esquerda novamente, seguir duas casas à frente, virar à esquerda novamente, seguir duas casas à frente. Ou seja, repetir esse processo 4 vezes para mim conseguir formar o quadrado. Mas o detalhe aqui é o seguinte: quando eu viro à esquerda, eu não me movimento. Então, eu não faço esse movimento. O robô, então, ele não vai fazer esse movimento só no ato de virar. Então, isso que deve se explicar aí ao aluno. E como que você faz uma correlação? Você pode fazer uma relação, por exemplo, com jogos. Os seus alunos eles já estão acostumados a jogar, por exemplo, em celular, em videogame. No videogame, em jogos no celular, funciona da mesma forma. Quando você aperta para um lado, aperta para o outro, geralmente não segue em frente. Geralmente só vira o personagem para um lado para o outro. E aí a gente passa para a atividade 1.2, em que eles vão ter que colocar as comandas que foram necessárias aí para montar essas figuras geométricas. Então, cada desenho tem a sua comanda. Então, iniciando aí do 1, onde já tem aí o gabarito, que monta este quadrado. O robozinho andou 4 vezes para frente, virou à esquerda, 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 4 vezes para frente. E aí, aqui, se a sua turma já for avançada para trabalhar esse tipo de conteúdo, você pode trabalhar simplificação. Então, aqui embaixo eu tenho 4 vezes o que foi realizado para formar essa figura geométrica. Então, dependendo aí do nível da sua turma, você pode trabalhar esse tipo de simplificação. Se você vê que a turma não está tão avançada assim, você trabalha apenas os movimentos que foram necessários para formar a imagem. E finalizando aqui a atividade, chegamos no 1.3, em que o aluno pode construir a sua imagem utilizando aí os comandos que ele usou na atividade anterior. Então, ele pode fazer os comandos e aí trocar com o colega para ele fazer as setas. Chegamos ao fim de mais uma orientação. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários do Classroom ou entre em contato com o núcleo pedagógico. Até mais!